Eu sou a Paula do Responde Aí. Bora bater um papo hoje sobre raio e intervalo de convergência? Cara, essa aula é muito importante. Sério. Série geométrica. Nossa, gente. De novo, vocês só dão série geométrica pra você ver como é que ele é importante. A série geométrica é muito importante. A gente sabe que ela é escrita desse jeito. Agora vamos preencher isso aqui. A série geométrica converge para o quê? Para o quê? Módulo de x menor do que 1. E diverge para módulo de x maior do que 1. A gente dizer isso aqui, eu vou te introduzir agora um novo conceitozinho. Como essa aula é sobre raio e intervalo, você imagina que vai aparecer essas palavras, né? O raio, ele é justamente, quando aparece esse módulo menor que alguma coisa, o número que vem depois a gente chama de raio. Porque se a gente escreve isso dessa maneira, ó, concorda comigo que é a mesma coisa? Mesma coisa? E a gente tenta representar isso na reta. Vou botar aqui, ó, na reta, eu vou colocar o menos 1 e vou colocar o 1. Se eu pegar valores aqui dentro, sem encostar no 1 nem no menos 1, hein? Se eu pegar valores aqui dentro, aqui a série converge. Do lado de fora, a série diverge. Se a gente marca aqui um 0 como o centro, daqui para cá a gente tem um raio e daqui para lá a gente tem um outro raio, tá? O raio é igual a 1, ó, distância de 0 até 1, distância de 0 até menos 1. Então, toda vez que a gente tem um módulo menor igual, o cara que vem depois a gente chama de raio de convergência. Intervalo a gente ainda vai ver, só um segundo. Olha só, se na sua prova aparece esse cara e daí ele começa a te perguntar o raio e o intervalo de convergência. Como é que você faz isso? Vou te dar um truque que você vai usar sempre. Teste da razão. Você achou que ia se livrar dos testes, né? Nada disso. Mas esse teste é maravilhoso, tá? O que ele fala? Se o limite de n para infinito do módulo de an mais 1 sobre an for menor do que 1, a série converge. Tá, Paula, mas ele tem três possibilidades para o resultado do limite. Por que você só colocou o resultado para que ele converge? Porque o que importa na sua prova, o que importa, bom, para a vida, quando a gente faz uma função e escreve ela como um somatório, a gente quer que o valor da função seja o mesmo valor se você jogar aqui no somatório. Então, o valor tem que convergir para o valor da função de verdade. Então, o que a gente faz é usar só a parte em que ele converge. A gente força que o limite seja menor do que 1. Tá legal? Então, vamos lá. A gente tem isso aqui, né? Que é a nossa coisa lá da série. Vamos fazer o teste da razão nisso aí. Então, eu vou fazer o limite, n indo para infinito, do módulo de an mais 1. Quem é an mais 1? Vou escrever aqui do lado. X menos 1 elevado a n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial. Isso aqui pode ser escrito dessa forma. É a mesma coisa. Elevado a n. E aqui embaixo, n mais 1 vezes n fatorial. Vamos agora dividir o an mais 1 pelo an, tá? Então, eu vou escrever x menos 1 elevado a n. Tudo isso dividido por n mais 1, n fatorial. E agora a gente vai dividir pelo an, que é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, n fatorial, x menos 1 elevado a n. Tudo isso, módulo. Não esqueça do módulo, é muito importante. Aí, ó, a gente pode cortar aqui e aqui, tá? E esse fatorial também corta. Agora, percebe comigo o seguinte. N mais 1, o n é sempre positivo, então a gente pode jogar isso para fora do somatório, porque a gente sabe que ele vai ser sempre positivo. Agora, o x não, tá? A gente não pode afirmar isso. Isso aqui é 1 sobre n mais 1, que multiplica x menos 1. Acabou que ficou grande meu módulo. Eu quero que esse limite seja menor do que 1. Então, eu vou botar aqui de vermelho que eu quero que ele seja menor do que 1.
Mas para afirmar isso aqui, vou até botar um ponto de interrogação em cima. Para afirmar isso aqui, a gente vai depender desse valor aqui primeiro. Quando n vai para infinito, esse cara aqui todo vai para zero. Então, na realidade, tudo isso aqui está indo para zero. Então, ele realmente está indo para 1, independentemente do valor que você colocar de x aqui. Não importa, se você coloca 1000 aqui, não interessa. O n indo para infinito, ele já zera todo esse limite. Então, na realidade, o que a gente tem é que para qualquer x que você pegue na reta dos reais, a sua série vai convergir. Tá legal? Se aqui desse, eu vou colocar aqui só um exemplo aleatório, tá? De uma função qualquer. Se chegasse numa situação de n sobre n mais 1, e aqui tivesse um módulo de x menos 1, olha só. N sobre n mais 1, quando n é muito grande, esse cara todo tende para 1. Concorda comigo? Mas se você quer que o seu limite seja menor do que 1, a gente tem que afirmar que o módulo de x menos 1 tem que ser menor do que 1 para a série convergir. Esse seria o outro caso, ok? A gente vai colocar, detalhar ele mais no final dessa aula. Olha só outro caso aqui. Isso aqui que a gente fez agora foi raio, né? Que já falei, talvez tenha um módulo e tem um número depois. Esse número aqui é o nosso raio de convergência. Então, o raio de convergência é igual a 1. Vamos agora fazer o intervalo. Como é que a gente descobre o intervalo? Vamos escrever o seguinte, ó, vou reescrever isso aqui da seguinte maneira. Vê se você concorda comigo. Escrevi assim, tá? E a gente pode, isso é verdade. Vamos somar 3 em todos os lados. Então, ficaria 3 menos 1, 2, x, 4. Para a gente descobrir o intervalo, galera, é a gente testar as extremidades do intervalo e ver se o que acontece com a série, se ela diverge ou converge. Vamos com o primeiro. Vou botar aqui, ó, para x igual a 2. Então, isso aqui vai ficar 2 menos 3 é menos 1, concorda comigo? Menos 1 elevado a n é uma série que diverge. Então, o 2 não pode pertencer ao nosso intervalo. Agora, para x igual a 4, 4 menos 3 dá 1. Então, o que a gente tem aqui é 1 elevado a n. Bom, é 1. Isso aqui também é divergente. Então, o nosso intervalo a gente faz com a vírgulazinha. Intervalo, a gente põe aqui os intervalos. Intervalos têm que ser abertos, tá? Então, a gente põe um parênteses. Abertos. Se fosse convergente, a gente fecharia o intervalo. Colocaria aquele colchete, sabe? Ou colocaria o menor igual. Então, nesse caso, não. Então, é aberto mesmo. Esse aqui é o intervalo de convergência. Agora, vamos lá. Dada essa série aqui, vou dar um apanhado geral. Dada essa série aqui, toda vez que a gente fizer o teste da razão para ver o raio ou o intervalo de convergência, a gente faz o teste da razão e a gente tem esses 3 casos. A gente sempre vai encontrar esses 3 casos. A série converge para todo x ao real, pertencente aos reais, foi o que a gente fez hoje. Aquele que quando o limite dá 0, independentemente do valor de x. Então, para qualquer x, vai convergir. Esse 3 aqui foi o que a gente também fez agora há pouco, que apareceu x menos 3 menor do que 1. Quando você tem um cara escrito dessa forma aqui, tá? E esse caso aqui, x igual a A, ele é o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Se aparecesse, eu vou botar eu não vou colocar um exemplo de uma série, eu vou colocar aqui no limite, fazendo o teste lá. Tô fazendo teste, blá blá blá, eu faço o negócio, fica desse jeito aqui. Módulo de x menos 1, tudo isso multiplicado por n. Cara, se o n está indo para infinito, tudo isso está indo para infinito. A única maneira de você fazer com que isso aqui convirja, seja menor do que 1, é se o x for o próprio 1. Porque aí dá 0 esse cara e some tudo. Ok? Essa é a primeira condição que está aqui. Por hoje é só. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.